Carnaval, um beijo a vocês. Sexta-feira, chuva no país inteiro, talvez só em Roraima não esteja chovendo. Um beijo a vocês e um feliz carnaval, um ótimo carnaval, um carnaval maravilhoso, incrível. E quando puder, passe por aqui para entrar no nosso bloco de carnaval 22 horas todos os dias. Ininterruptos, um beijo a vocês todos que curtem todos os dias. Entrei agora, melhor maneira, passou aí, já foi embora. Vamos esperar a Deta. Porfírio, acabei de entrar, Deta. Um beijo, boa noite. Boa noite, Deta. Só chuva. Só chove no Brasil inteiro. É bom para o solo, faz bem ao solo, a água, a plantar uvas. Para quem planta uva, tem vinhedo, trabalha com vinho, a chuva faz bem. É bom para o solo. Você fica onde, Deta? Onde é? Eu não lembro. Onde é? Qual a sua cidade? Aqui em São Paulo tá chovendo a semana inteira já. Acho que até mais de uma semana, viu? Mas eu tava vendo, não é só por aqui não, tá chovendo no Brasil todo, em vários lugares. Alguns lugares do centro-oeste, acho. Paraíba, Conceição. Por aí, então. Alguns lugares do norte não estão chovendo. E também no sul, Porto Alegre, eu vi lá, Porto Alegre e alguns lugares não estão chovendo, está até calor. Mas aqui, Rio de Janeiro, Sudeste, chuva de cabo a rabo no Sudeste. Nordeste uma grande parte. Tem carnaval aí, Deta, em Conceição? Tem carnaval aí? Deve ter, né? Luana Oliveira. Sim, é bom chover aí. Que pena que não tá chovendo, mas a chuva há de chegar aí, viu, Deta? A chuva há de chegar aí. Bora pedir a chuva no Nordeste. Só os blocos que estão na rua, mas não tem bandas. Não tem banda? Então, mas deve ter... Como que eles fazem?
Toca no tambor, como é? Mugnolanda. Mugnol Nanda. Seja bem-vinda, Nanda. Munhol, Nanda Munhol, é isto? Nanda Munhol. Um beijo a você. Estamos falando aqui sobre... Então, Odeta, São Paulo também virou uma cidade carnavalesca de bloco. Carnaval de rua. Que tem de bloco de rua. Ô, Nanda, vocês... Qual a sua cidade? Diga-me. Nanda, você fala de onde? Diga-me. Vou colocar aqui, ó, o nome da apresentação de hoje. Um bom ano de Peter Maio. Peter Maio. Meio Oeste. Videira, Santa Catarina. Está aqui o nome da apresentação de hoje. Que legal! Um beijo para Videira. Seja bem-vinda, Nanda Munhol. Um beijo a toda a sua cidade aí, Videira, meio oeste do estado. Qual uma cidade famosa aí próxima de Videira? Para eu me localizar, eu conheço bem Santa Catarina. Halima Lima, seja bem-vinda, Halima Lima. É, isso aí, Deta, eles tocam tambor, né? É, qual o estilo de música que toca aí na Paraíba? O que é? Forró, axé, qual que é? Qual é o estilo de música da Paraíba? Paraibano. Lages, Nanda Munhol, Lages. Tô ligado de Lages. Tô ligado. Tem carnaval aí, Nanda, em Videira. Como é o carnaval aí? Em Videira, Santa Catarina. Conte-me. Todos os tipos de música, Deta. Então é animado o negócio. Então vai estar animado porque não está chovendo. Vai estar bem bom. Mas não tem um estilo próprio da Paraíba de música? Não tem? Na Paraíba não tem um estilo próprio, Deta? A galera deve ter ido participar de blocos de rua. Hoje a galera tá na rua. O pessoal tá pulando carnaval. Então vou repassar aqui. A Deta vai ser a apresentação só para você hoje, acho. Vai ter vou fazer uma retrospectiva aqui. Ontem eu já fiz, mas vou contar essa história até agora do Max, que começamos ela em Londres,
capital da Inglaterra. O Max trabalhava numa corretora de ações da Bolsa de Valores e trabalhava na Bolsa de Valores e ele brigou com o sócio dele porque o sócio dele passou a perna nele como com uns clientes que o Max garimpou e tomou a comissão, cortou o Max de uma venda de várias ações e tirou uma comissão milionária do Max e o Max ficou puto e pediu demissão. Na verdade era isso que o chefe dele queria, que ele pedisse demissão e saísse fora da corretora. E o Max fez isso, estava duro, sem dinheiro, endividado e quando chegou em casa, todo triste, passou na caixa de correio, pegar as cartinhas lá na caixinha de correio e tinha várias cartas de cobrança e uma carta de selo francês. E ele deixou para abrir a carta da França depois, mas deitou na cama, dormiu. Final da tarde acordou. Quem acordou ele foi um amigo dele, o Charlie, que estava chamando ele para ir comemorar com ele num restaurante, que ele tinha ganhado uma bela de uma comissão, que ele era corretor de imóvel e subiu de cargo na empresa. Os caras chamaram ele para ser sócio. E o Max foi para lá e levou a carta que já tinha lido. A carta era de um tabelião, de um tabelião na França, de um escritório que estava falando para o Max que ele tinha herdado um chateau no interior da França, próximo a Marselha, a cidadezinha de Sampon, e que quem deixou para ele foi um tio dele, o Henry Skinner. E o Max levou essa carta para o amigo dele no restaurante, o Charlie, para ele ver a surpresa. O Charlie perguntou: que você está tão assim, falou que o teu dia foi daqueles, o que aconteceu de ruim? Aí ele falou sobre pedir demissão da empresa, que o cara passou a perna nele, e ele falou: mas aconteceu isso agora, lê essa carta. E aí ele falou: não sei ler francês. Aí ele leu, contou a história que era um tio que morava nessa cidade, que tinha um chateau ali, um sítiozinho, e ele vendia vinho, ele produzia vinhos, ele tinha uma vinícola lá, plantava uvas, vinhedos e mais vinhedos, tinha pés e pés de vinhas. E o Max estaria herdando todo este processo aí que o tio estava deixando para ele, que era um complexo, na verdade. A casa, as plantações, a terra toda, alguns hectares e hectares de terra que na França se chama acre. Um hectare aqui deve se equivaler a um acre lá. Então ele perguntou ao Charlie, pediu conselhos ao Charlie. O Charlie falou para ele não vender o chateau, ficar com o chateau, que poderia mais para frente ser bom para ele, fazer ele render dinheiro. E o Max falou: tava duro, tô duro, não tenho dinheiro para nada. E aí eles passaram a noite lá conversando, brindaram várias vezes. O Charlie estava cheio da grana e inclusive emprestou dinheiro, um bom dinheiro pro Max ir para a França, cuidar da vida dele, desse chateau que o tio tinha deixado. Brindaram um vinho caríssimo que o Charlie pediu. E no outro dia o Max foi para a França, pegou um voo para Paris, de Paris foi para Marselha, e Marselha alugou um carro e foi até Sampon. Chegou lá no chateau. Ele foi primeiro na cidade conversar, pegar toda a documentação do chateau. E aí descobriu que o tabelião era uma mulher, uma tabeliã toda linda, que se chamava Nathalie, uma moça de pele cor de café, como disse ele, linda, se encantou com ela.
E ela deu algumas observações para ele sobre o processo e tal. E de lá saiu o Russell, que é o cara que trabalha no chateau, na propriedade. Tava meio com a cara brava, tava bravo. E aí o Max foi para o chateau dele, foi para o chateau, chegou lá, viu que a casa, ele já conhecia quando ele era moleque, ele ia muito lá, mas fazia tempo que ele não ia. E a casa estava um pouco abandonada, mas estava normal, do jeito que ele achou. Um outro dia encontrou o Russell, que era o funcionário lá, que era um proprietário, era o vizinho deles, mas que era mais ou menos um funcionário deles. Ele cuidava do vinho e das vinhas, tratava das vinhas, da plantação, e eles rachavam o lucro da venda do vinho. Mas quem estava fazendo o vinho, na verdade, era o Russell. E no primeiro dia lá, o Max foi experimentar o vinho, quase vomitou, que o vinho estava muito ruim, estava puro vinagre, era muito mal feito o vinho, ele não gostou. Conversou com o Charlie sobre isso. O Charlie falou para eles que tem que procurar um enólogo. E ele pediu para a Nathalie um enólogo. Esses dias lá, ele passando, começou a fazer amizade, conheceu a Fanny, que tem um restaurante que ele vai todos os dias almoçar lá na província de Saint-Pons. Todos os dias ele vai almoçar lá, muito bem tratado. A Fanny gosta muito dele, ela é muito educada. E no capítulo de ontem, chegou lá, e tem também a moça que trabalha com ele, que é a Madame Moselle Passepartout. Passepartout, quem arrumou a empregada foi o Russell, que é a irmã da mulher do Russell. A empregada, que é toda espalhafatosa, ela arruma tudo. Muito boa empregada. E o capítulo passado, o Max estava fazendo a barba de manhã e ela começou a gritar na sala que tinha um carro parado lá. Ele tomou um susto, foi ver o carro e chegou uma mulher. Era uma mulher que estava perguntando sobre aonde morava o Sr. Skinner. E aí olhou para a mulher, o Max olhou para a mulher e ela era diferente, não era francesa nem europeia. Ele olhou, a pele bronzeada, falava inglês, os cabelos, não tinha nada a ver, o jeito de vestir não era europeia, não é nem francesa, muito menos francesa. E aí ele perguntou para ela, e ele falou: eu sou o Sr. Skinner. Não, acho que não, o senhor está muito novo para ser ele. Aí ela falou que era filha do Sr. Skinner, que era o tio. E aí o Max ficou todo preocupado que ia perder a casa, não sabia que o tio tinha essa filha. E eles entraram para casa, ele ofereceu para ela ir ao banheiro, para ela se acalmar. Ele se acalmou um pouco. E aí ele ficou preocupado, começou a ligar para todo mundo para saber o que ele fazia. E ligou pro tabelião. Só que a Nathalie não estava lá no tabelionato, no escritório. Ela estava em Paris, tinha ido trabalhar em Paris. E ele ligou para um grupo de advogados, marcou uma reunião para tarde, porque ele estava apavorado. Ele queria resolver muito rápido isso, estava muito ansioso. Ficou conversando com ela. Ela trabalhava com vinho na Califórnia. Ela era da Califórnia, Estados Unidos, Santa Helena. Trabalhava com vinho. Ela era relações públicas na Napa Valley, que é a maior produtora de vinho do mundo. E uma coincidência, porque ela veio para cá sem saber que o pai dela... E ela contou a história que a mãe faleceu há um mês atrás, e a mãe depois que teve a mãe contou para ela quando ela era criança que o pai dela tinha morrido de acidente de carro. E a mãe casou de novo com outro cara. E aí depois que a mãe morreu, que todo mundo sumiu, ela ficou sozinha, foi querer saber quem era, na verdade, quem era o pai dela. Foi no cartório onde ela foi registrada e tinha o nome do pai. E ela conhecia uma pessoa no governo dos Estados Unidos. Ela pediu para descobrir aonde morava o pai dela. Aí o cara descobriu que era na França.
o Henry Skinner era inglês, mas morava na França e passou o endereço. E aí ela veio. E o Max contou para ela que o pai dela, na verdade, tinha morrido e deixou toda a herança para ele num testamento. Por isso ele estava preocupado. E aí eles foram, e ela não queria ir ao grupo de advogados, ele que levou. Eles foram, um advogado lá, um baixinho, muito bem, um escritório muito bonito. E ele falou que esse caso ia ser muito demorado por ele ter deixado um testamento para o sobrinho e ela ser filha e ter aparecido agora. Ia ser muito demorado, ia ser muito difícil, mas que ele, o advogado, poderia cuidar do caso e que iria ter que começar fazendo a exumação dos ossos do Henry Skinner, ia ter que abrir o caixão, fazer exame de DNA, ia ser complicado. E depois disso viria outro caso que ela ia ter que ficar morando com ele no chateau. O advogado aconselhou ela a morar no chateau com ele. E ela não entendia em francês, não falava francês, não sabia nada que o cara estava falando. Aí o Max falou para ela: calma que depois eu te falo o que ele está falando. Espera que tá bem chato o papo. E aí o Max começou a pensar já que esse cara ia cobrar muitos honorários absurdos. E aí eles foram embora, o advogado acompanhou até lá e falou: ó, volte aqui. Max falou para ele que depois ele procurava novamente, que eles iriam se decidir o que iriam fazer. E aí foram almoçar na Fanny, no restaurante dela. Ela sempre tratava o Max com muito carinho, começou a fazer carinho nele, massagem. A coisa ficou brava, perguntou: ela sempre faz massagem no seu ombro assim, dessa forma? E aí ele falou: não, ela é muito simpática, essa é a forma dela receber os clientes. E aí passou uns dias e eles voltaram lá para jantar de novo. A Fanny começou a conversar com ele e ela estava muito cansada, começou a dormir lá na mesa. A Christy, ela chamava Christy Roberts. A Christy começou a dormir, a prima do Max, e ele... ela acordou e ficou brava com a cena que ela viu da Fanny conversando com ele assim, e ele ficou sem graça, ele não sabia. A Fanny estava com o rosto bem próximo ao dele, do Max, e aí ela levantou da cadeira, foi embora brava. Aí ele chamou ela nem ouviu, e aí ele pagou a conta, foi embora. No caminho encontrou com ela, ela não quis entrar no carro. Ele foi embora, chegou em casa no chateau, passou meia hora, chegou a Christy com a cara brava assim, e aí ele perguntou para ela: foi bom o passeio? E ela se sentiu um pouco atacada, ela começou a pensar: pô, sair da Califórnia para vir para a França procurar meu pai, chego aqui, meu pai tá morto, e aí dou com esse cara não para de ficar tirando onda com a minha cara, tá enchendo meu saco, subiu sangue nela. E o Max começou a falar mais um pouco, ela pegou lá ele mandou ela para aquele lugar. O Max falou: ó, você tá parecendo uma menininha mimada, para de encher o saco e vá se fuder. Ela pegou lá uma frigideira, uma panela que tava assim, jogou nele, pegou na testa, pegou na cara dele, abriu um rasgo aqui, e aí o Max caiu, desmaiou no chão, caído, escureceu a vista, e ela ficou apavorada se tinha matado o cara, se não tinha. Chegou, tava escorrendo sangue da cara dele, um monte de coisa acontecendo, e ela pegou ele, colocou o pescoço dele no colo, e ele meio que fingindo lá assim, acordou meio zonzo. Ela ficou calma, viu se ele estava respirando, se o coração estava batendo, viu? E aí ficou mais calma. Ele falou para ele: nossa, se me deu um susto danado, eu estou muito sem graça do que aconteceu. E ele falou assim, olhou para cima, os peitos dela estavam tudo cheio de sangue, estava bem sensual assim.
E aí ele falou para ela, você tem um avental de enfermeira que, por tudo que aconteceu no dia de hoje, um avental agora ia ser incrível. E aí eles levantaram, ela ajudou ele a ir pro quarto. E foi pro quarto e ele acordou, o Max, eu acordei, agora eu faço o Max. Eu acordei no outro dia, não sabia se estava no Japão, se estava na Lua, se estava em Londres, se estava onde é que eu estava. Parecia que a minha cabeça estava... Minha cabeça estava de todas as formas, menos normal. E aí eu fui levando, parecia que estava de ressaca, sabe aquela ressaca grande? Mas eu nem bebida eu tinha. E aí fui descendo a escada, pensei, falei, pô, a Passepartout, tomara que não esteja aí a Madame Moselle, porque ela fala, o tanto que ela fala, e vai perguntar o que aconteceu. Tava um corte na minha testa, tinha parado de sangrar, mas tava um corte. E aí foi só desci a escada, já veio a bicha, e não parava de falar, e minha cabeça assim, não, mas o que aconteceu? O que foi isso daí? O que aconteceu? Eu falei, tive problema com a jardinagem, fui fazer jardim. Ela falou, você foi fazer o jardim à noite? Sim, tive problema, não teve jeito, fui. E aí tava lá embaixo junto com ela, mais apavorada ainda, a Christy. Tava lá embaixo, sem graça, que tudo. E aí elas vieram, a Christy falou, a gente vai te levar para o hospital, que você vai precisar ir fazer um raio-x, se você não teve traumatismo craniano, alguma coisa, pode ter acontecido aí. Eu falei, não, espera, calma, eu quero tomar um café primeiro, eu tô precisando de um café. Parece que eu tô em todos os lugares, menos aqui. Minha cabeça estava aí, a gente sentou, tomou um café e a Madame Moselle, a empregada, não parava de falar, ela falava demais. E aí ela falou, vou ligar para o Raul, Passepartout, vou ligar para o Raul, ele tem uma ambulância, ele vai te levar para o hospital, ele resolve tudo, e também ele é médico, ele fez curso de, não é médico formado, mas ele fez curso de enfermagem, ele vai te ajudar. Não, de jeito nenhum, depois eu resolvo o que eu faço, eu preciso agora de um café, vamos sentar para tomar um café. E aí Madame Moselle fez lá o café, comi uns croissants, de tanto elas falarem, ela e falei, tá bom, vou para o hospital junto com você, e lá eu escolho um médico lá. E aí a gente parou numa clínica particular, fomos na clínica, sentei, ela esperou lá, a Christy esperou lá, eu entrei, esperei um tempo, ela esperou ela sair, cheio com a receita na mão, o que tinha que comprar. Ele colocou um curativo aqui, colocou um curativo rosa, e ela falou, ele não tinha outra cor de curativo não? Eu falei, nem vi isso aí, que cor que é? Ela é rosa. Tá bom, vamos em frente. Eu falei para ela, não invente de passar mal na França, porque aqui você fica mais esperando um médico do que ele faz a consulta em você e resolve o caso, porque ele me fez esperar lá dentro 1 hora. E aí a gente foi embora, ela estava muito preocupada ainda com aquilo tudo que eu falei para ela, calma, não vai dar nada. Ela falou, as pessoas estão perguntando para você o que está falando que aconteceu. Eu falei, estou falando que fiz problema com a jardinagem, que eu estava fazendo jardinagem e bati a cabeça numa árvore. E aí cortou. E eles estão acreditando. Nossa, mas muito obrigado. Ela me agradeceu, por isso eu não preciso de agradecer. Aquilo que aconteceu ontem foi culpa minha também. Você exagerou, tá bom, mas eu te provoquei, então tá resolvido o caso. Não precisamos chegar a outro assunto. E aí já estava quase na hora do almoço,
fomos almoçar na Fanny, normalmente ela não estava por lá, e aí a gente viu aí chegou a Nathalie passou na frente, a gente estava na varanda, passou a Nathalie, que eu já não vi há alguns dias, ela veio toda vestida de blazer, de saia, toda formal, né? Toda linda. E aí eu falei para ela, vou te apresentar a minha amiga aqui, a Christy Roberts. Ela cumprimentou com aquela simpatia entre as mulheres francesas, tipo, fique aí que eu fico aqui. E elas se cumprimentaram só com a mão, não passou isso, e a Christy não entende nada de francês, e a Nathalie, esperta, falando comigo só em francês, perguntou, essa daí é mais uma das suas ou o que é? Não, depois eu te explico, mas ela veio me acompanhar, veio passar uns dias aí comigo no chateau, ela é minha amiga, da Califórnia. Ah, entendi. Então, faça o seguinte, eu tenho uma coisa para te falar. Eu arrumei o enólogo que você tanto pediu e ele vai vir amanhã no período da tarde. Ah, muito obrigado, Nathalie. Nem sei como te pediu. E ela perguntou, o que foi na testa? Ah, foi ontem, eu tava problema com a jardinagem. Tava trabalhando lá, já estava meio escuro, bati a cabeça na árvore, cortou. Aí ela falou, tá entendido, tá com um cara muito de árvore, não, mas tudo bem. Tome cuidado com a jardinagem noturna. Meio que debochando da minha cara, pensando que era alguma coisa, não sei se estava muito na cara, mas não sei, não tava entendendo muito bem qual era a recíproca das pessoas, se eles estavam acreditando em mim ou se estavam achando que foi uma briga nossa, alguma coisa, porque estava um pouco inchado o negócio. E aí ela foi embora e falou, amanhã vai ter o enólogo, ele vai lá no chateau, tá bom. E eu pensei, na hora que ela saiu, a Christy falou pra mim, as francesas são todas iguais, né? Parece que elas não gostam de mulheres, ou no meu caso, que estou te acompanhando, parece que nós somos um casal e elas podem estar com ciúmes, alguma coisa, mas as francesas não são tão frias assim como essas mulheres, mas em todo caso, vamos lá. Não, você vai conhecer a Nathalie, ela fala inglês, ela vai nos encontrar amanhã ou outro dia, e ela vai nos encontrar. Outra coisa boa foi que ela me falou que o enólogo vai lá no chateau amanhã, que é para nós estarmos lá à tarde, que ele virá de Bordeaux, da França. Diz ela que é um dos melhores que ela arrumou, diretamente de Bordeaux. Aí nós levantamos, pegamos o carro, voltamos para o chateau. No meio do caminho estava o Russell. Do caminho do restaurante para o carro, o Russell parou a gente, falou, você vai jantar na minha casa hoje, como combinado? Nossa, já estava me esquecendo, claro. E aí ele falou, não conheço a tua amiga, mas vou me apresentar, muito prazer, eu sou o Russell. Convido vocês, eu falei para ele, a Madame Moselle não entende francês, mas pode falar que eu falo para ela depois. Então convido vocês dois, o casal, a irem jantar na minha casa hoje. Pode levar a sua amiga e eu vou ficar muito agradecido de vocês irem, para eu mostrar para vocês a minha casa, tudo que eu tenho lá, as plantações. Então, espero vocês dois hoje. Tudo bem, está combinado, já estava combinado há muito tempo, foi bom ter te encontrado, porque dessa forma eu me lembrei que o que houve na testa, Monsieur Max? O Russo perguntou, estava fazendo jardinagem ontem à noite, bobeira fazer isso à noite, bati com a cabeça na árvore,
cortei aqui, mas já tá tudo bem, tá um pouco inchado. Sim, tá melhorando, tá melhorando. Mas então espero à noite, tudo bem. E aí eu falei pra ela, falei, ó, você não entendeu, mas ele nos convidou. Ela falou pra mim, o primeiro francês simpático que falou com a gente, pelo menos era homem, não era mulher, mas foi o primeiro simpático francês que nos encontrou. E ele nos convidou para ir jantar na casa dele, da esposa hoje. Que ele é o tipo de um funcionário sócio nosso lá no Chateau. Ele cuidava do vinho para o seu pai. E aqui é normal isso. Se tem uma pessoa que entende, que cuida do vinho na terra, das vinhas na nossa terra, e explora ela, nós dividimos o lucro com ele. Fica de 60 para nós e 40 para ele. Então ele que produz o vinho. Ah, tá, então vamos lá. E aí chegamos em casa, já era final da tarde, ela foi descansar um pouco para nós irmos. E eu estava lá, já tomei banho para me arrumar para a noite, para ir para o Russell. A Passepartout já tinha ido embora, deixou tudo pronto. Essa empregada era incrível, maravilhosa. Na hora que eu saí do meu quarto já pronto, estava falando no telefone com o Charlie. Então, Charlie, você vai vir? Tá marcado realmente você vir? Claro, claro, semana que vem, final da semana que vem eu tô por aí. Tô te esperando, você vai amar isso aqui. E aí o Charlie começou a falar que eu vou ficar uma semana na região de Nice, que não é muito longe daí, já vi tudo. Vou alugar um carro lá e vou para aí. Vou ter que aguentar lá uns russos, que nós vamos vender para eles uns terrenos que tem por essa região da França que está muito valorizada. Talvez a comissão que nós iremos ganhar aí vai dar para ficar sem trabalhar alguns anos. Posso até investir no seu chateau por aí. Mas então depois me diz o dia certo. Ah, outra coisa também que eu vou te falar. Amanhã vem um enólogo aqui que você me indicou, então tá vindo de Bordeaux, lá de uma vinícola de Bordeaux, uma das melhores que tem em Bordeaux, que não precisamos falar da qualidade dos vinhos de Bordeaux, né? Claro, claro, deve ser bom. Então amanhã ele virá para cá. A senhora Tabelian que me atendeu, que me arrumou. Nossa, você tá linda! E falei, desculpa, eu não estou falando com você, eu já sabia que você tinha arrumado uma mulher aí. Você tá de sacanagem, né? Arrumou uma mulher aí e não falou pra mim até agora. Não, isso é uma história muito longa, então depois nós falamos. Tá bom, tá, tchau. Christy, eu estou desacreditando do quanto você está maravilhosa. Não aguentei, ela tava com um vestido preto e cabelo amarrado. Ela tava a cara de estrela de Hollywood, estrela hollywoodiana, californiana ainda por cima. Ela tava impressionante. Eu gritei, falei, nossa, você tá linda. E um vestido preto longo. Ela tava com um vestido preto longo, mais nada. E um sapato vermelho. Essa mulher estava estilo Brooke Shields. Ela estava... Tanto é que eu dei um grito no telefone que o Charlie quase ficou surdo. E aí nós fomos, nós dois, para a casa do Russell. Chegamos lá na casa do Russell. Era uma mansão. Eu não entendi nada. Eu achava que era uma casinha pequenininha. Porque do chateau não dá para ver direito, dá para ver só uma parte. E eu desacreditei, eu achava que eles eram pessoas humildes. Era uma mansão a casa do Russell. E aí ele nos mostrou a casa toda. Ele tinha criação de cachorro, pastor alemão, ele tinha plantação de tomate preto, tomate negro. Também ele ganhava dinheiro com isso. Mostrou
vários tipos de coisas que ele tinha lá, as uvas que eram próximas, a janela dele tinha, a janela da filha, do quarto da filha dele, tinha uma plantação de uvas, chegava na cara dela assim. Então ele estava bem próximo realmente das plantações. Eu perguntei para ele, a Nathalie te ligou para falar do enólogo? Claro, me ligou, já estou sabendo. Você realmente quer que venha para cá um enólogo? Não, vamos ver o que ele tem a falar, só isso que eu quero. Tá certo, amanhã iremos nos acompanhar, claro. E aí chegou a esposa dele, uma mulher assim de meia idade, estava muito bem vestida, nos cumprimentou, nos recebeu muito bem. E o Russell, na hora que ele viu a Christie vestida com preto, vestido longo preto, ele ficou todo pomposo para com ela, ficou agradando ela, ele ficou maluco, ficou no mesmo nível de maluquice que eu, porque o que aquela mulher estava fazendo era inacreditável. E a esposa dele veio servindo uns canapés assim de entrada, e começamos a falar do chateau, de tudo. E ela, infelizmente, ela não entendia nada em francês, e nem eles. Ela ficava um pouco perdida, eu tinha que traduzir para ela, então era muito difícil. Assim, mas ela não ligava muito, ela devia ficar viajando na cabeça dela. E o Russell começou a abrir uns vinhos, que ele não abria os nossos, que a gente produz lá, que ele produz. Ele pegou grandes vinhos de Bordeaux, grandes vinhos, serviu para nós e começou a nos... E antes de tudo, ele nos serviu, falou, ó, vamos abrir o apetite com um aperol francês. Serviu um aperol para nós todos. E a Christie não está muito acostumada com tanta bebida, né? Tanta coisa. Ela, apesar de trabalhar numa vinícola, ela não está acostumada com o que eles iriam propor lá hoje. E aí era comida, quando veio apareceu a filhinha com um carrinho de comida, é um carrinho de decoração, mas que serve porções e mais porções, parece carrinho de restaurante. E ela veio com um carrinho com um monte de tipos de porções para experimentar. Veio canapé de salmão, veio canapé de tudo que era tipo de patê de foie gras, veio salsicha com gorduras e mais gorduras, era um monte de tipo de experimentos que nós... Aí ela perguntou para mim, isso daqui já é a ceia, né? Aí eu falei, não, isso daqui é só a entrada. E em cidades pequenas, em províncias, assim, ainda mais na França, eles não aceitam você falar que já está satisfeito. Eles querem que você coma tudo que eles te servem, você tem que comer. E aí fomos comendo tudo, fomos comendo e papeando e bebendo. O Russell não deixava o copo acabar de vinho, ele vinha, o copo chegava no meio e já servia mais. Olhava para a cara da Christie, ela já estava fastiada, já estava satisfeita, mas além da conta. E quando veio, chegou a hora, ele falou, agora vamos para o jantar, que nós não podíamos deixar de falar não ao jantar. E aí a senhora Russell serviu o jantar, que era um javali recheado. Até eu já estava assim, já não estava aguentando mais, mas fiz que uma visita tem que fazer, não negar. E a Christie também comeu, tivemos que comer, e a Christie acabou o prato, ela serviu de novo, e a Christie já não estava aguentando mais, ela estava querendo jogar a comida fora, porque ela não conseguia comer mais. E ela não falava francês, estava toda complicada lá, e não estava conseguindo. Acabamos de jantar, se passar a hora não passava. E estava muito bom a comida, muito bom, mas
estava preocupado com a Chris, que ela estava sem graça, já não estava conseguindo mais. E nós chegamos ao final, ele nos levou lá, ela não estava conseguindo nem andar direito, porque ela ficou bêbada e estava cheia de comida, lotada de comida. Não está acostumada com isso. E ela ficou bêbada de muita bebida. Ficou estranho. E não estava conseguindo nem andar direito. Ficou meio torta. E eu tive que ajudar ela, coloquei no carro e fomos para casa. Chegamos em casa, eu tive que pegar ela no colo para levar para casa, para o quarto dela. Peguei ela no colo, levei, coloquei na cama dela, toda linda, com aquele vestido lindo. Ela já estava dormindo já. Estava dormindo. Estendi ela na cama, cobri ela direitinho, coloquei o travesseiro, tudo bonitinho lá para ela ficar sossegada. Ela iria, se fosse passar mal, eu falei para ela, se você for passar mal, tiver alguma coisa, me chame que eu te ajudo. E ela não estava dormindo, estava apagada, falou, tá bom, me deixa. E aí fui embora, desci pro meu quarto, passou-se a noite, no dia seguinte, já estava lá de manhã, Madame Moselle Passepartout, no seu trabalho matinal, croissant, pão francês, café, tudo e mais um pouco que ela fazia lá de manhã. E eu desci já com a cabeça, com um corte, já estava com esparadrapo. E ela esse dia trouxe toda a ambulância móvel dela, trouxe os primeiros socorros dela, falou, ó, vou renovar o seu curativo. E aí pegou lá, eu falei, você não viu a Christy hoje? Não apareceu por aqui. Ah, entendi. E ela colocou lá o esparadrapo, passou mertiolate, passou de tudo que tinha que passar. E a gente estava olhando, começou a descer da escada, a Christy toda ressacada, toda fudida de ressaca. E começou a falar que não sabia o que fazer, estava parecendo eu quando tomou a panelada na testa, estava com uma ressaca danada, não fazia tempo que ela não passava por isso, tomou um monte de remédio, um monte disso e daquilo, e queria tomar um café, falou, quero tomar 1 litro de café para melhorar isso aqui. E aí o Passepartout estava lá com um café, serviu para ela, e aí eu e ela fomos dar uma volta para passar a ressaca dela na nossa plantação, e nós estávamos esperando o enólogo que ia chegar hoje à tarde. E aí ela falou, ó, vou dar um passeio leve, porque eu estou um pouco sentindo ânsia. Tá bom, vamos devagar que pode melhorar. E aí a gente andou. Ela entende de plantações porque ela trabalha numa vinícola. E ela entende. E ela falou com pormenores algumas coisas que ela acha que estava errado lá. Algumas vinhas estavam cortadas, outras não. Por que daquilo? Falou de várias posições que vamos conversar com o enólogo mais tarde. E eu perguntei para ela, o que você fala sobre o vinho da Califórnia, o que você acha, como é a terra lá? Assim, Max, é um absurdo. Para você ter uma ideia, o Francis Ford Coppola, o cara de Hollywood, o Coppola, ele comprou uma vinícola lá do preço do acre, $350 mil. O preço de um acre da terra. Você já imagina o quanto custa lá. Outra coisa que eu tenho ali a falar foi um vinho da Napa Valley que foi vendido por meio milhão de dólares, $500 mil, uma garrafa de um vinho da Napa Valley.
Quem comprou foi um americano. Não, mas que é isso? Você não entende os americanos, Max. Eles compram isso para deixar exposto na sala e mostrar que eles são os caras mais ricos do mundo. Esses são os homens da América. Gostam de mostrar o que tem, gostam de falar que tem. Não vão beber esse vinho nunca. Se tivesse aqui na França, eu garanto que eles iriam beber, mas os americanos não bebem este vinho de 500 mil dólares. E ela me contou algumas passagens que ela teve com a experiência no vinho. Eu falei, então nós estamos muito bem equipados aqui com você agora, que à tarde vamos ter o Enol. Pensei que você sabia pouco, mas você entende de terra algumas coisas, entende de preços, de valores, entende dos pés das vinhas, do vinhedo todo. Entendi. Ela me contou que no final de uma fileira da plantação das vinhas, geralmente se tem uma roseira para, se houver doença, os bichos comerem a roseira primeiro, e quem cuida da plantação vê que está contaminado e começa a jogar remédio para matar os bichos. Então ela sabe de um monte de coisa. Contra o vento também é bom a roseira, porque ela protege bastante, então ela é entendida. E assim ela melhorou um pouco da nossa caminhada lá. Nós fomos almoçar lá na Fanny. E aí a Fanny, novamente toda simpática, ela olhou em mim e falou, a Christy falou pra mim, tá na cara quando vocês se encontram, acontece alguma coisa entre vocês. Por que você não marca um encontro? Por que vocês não continuam com isso? Aí eu desconversei, eu mudei o assunto, falei, não, isso daí nós somos só amigos, não tem nada a ver. São só amigos, ela toda hora passa a mão em você. A outra lá do tabelião, quando te vê também, fica toda assanhada. O que acontece? Não é, as francesas são assim mesmo, não tem problema. Vamos em frente. E aí nós almoçamos lá, a Fanny sempre simpática, e com ela não fala porque ela não fala francês. E nós voltamos para casa depois do almoço. Já tinha um recado da Passepartout falando que o enólogo tinha ligado, o Sr. Fitzgerald, que iria chegar na hora marcada, 3 horas da tarde. E que ela, a Passepartout, não ia poder voltar à tarde porque ia ter um compromisso, que no dia seguinte conversaria sobre o compromisso. E aí nós esperamos o Sr. Fitzgerald, que era o enólogo. E aí fez um barulho lá, chegou o enólogo, mais o Russell já acompanhado, um carro barulhento, e depois parou. Chegou um Mercedes todo fino, Mercedes bem grande. Saiu um rapaz de meia idade, alto, cabelos penteados para trás, estava de terno e gravata, e estava calor naquele dia em Saint-Pons. Saiu e falei, é o enólogo. E aí ele veio, me cumprimentou, o Sr. Fitzgerald, me apresentei, Max Skinner, apresentei a Chris Roberts, e falei, o senhor fala inglês? O senhor deve falar inglês, o senhor tem cara de irlandês de Dublin. Aí ele disse, o meu pai deve ter andado por lá, mas eu não falo inglês, infelizmente, aprendi poucas frases em inglês, eu não falo, eu vivo em Bordeaux, então o meu forte é o francês. E assim nós fomos, os 4, passear pelas vinhas todas na terra. Eu, o Sr. Fitzgerald, o Russell e a Christie. E fomos, calor, o rapaz, o Sr. Fitzgerald, todo chique de sapato, calça de linho, camisa, gravata e terno, fomos. E aí ele olhou primeiro o Russell, sempre falando com ele, porque os dois entendiam. Então eles começaram a olhar a terra da primeira parte, olharam, ele achou
Ele anotou algumas coisas num caderninho que ele estava e falou algumas coisas. Falou: ó, já tenho aqui, passou-se aí 1 hora, a gente estava andando, estava muito calor, começou a desmontar um pouco. Eu olhava para ele e falei: o cara veio de terno e gravata no meio do mato, não entendi muito bem. E aí ele passava um lenço no rosto, todo suando, todo cheio de suor. E a Christy pediu para falar com ele sobre a terra do lado de lá que eu vi ontem, que estava hoje de manhã, que estava cortada em alguns galhos. Não entendi aquilo, por que daquele tanto de galho cortado. E aí eu falei para ele, ô Sr. Fitzgerald, nós podemos ir do outro lado de lá, vamos ter que passar o muro, porque eu quero que o senhor dê uma olhada naquela terra de lá. E também a Christy notou uns cortes nos cachos de uva, eu quero que o senhor vá até lá. E aí nós fomos, e ele disse: ó, eu preciso ir embora, que daqui a pouco eu vou ter que ir para Boomerang, avaliar uma outra plantação, mas vamos rápido, dá tempo. E aí fomos até lá. O senhor Russell falou: o senhor nem precisa vir aqui, que essa terra não está valendo nada. O Russell falou, era pura areia, realmente estava estranho. E aí eu falei: por que tem que se cortar esses cachos? E ele foi pro mesmo papo que o Russell sempre vai, que aquilo era uma tentativa de salvar a planta que já está lá, a vinha, para tentar salvar, que ela está morrendo, cortar a lateral para ver se ela renasce, a planta. E a Chrissy não aceita muito esse papo, mas tudo bem. E assim nós voltamos. Ele não gostou dessa outra parte que está cheio de terra. Isso daqui está morto, essa terra não vale nada. Agora a outra de lá nós podemos arrumar, e arrumar bem. E aí voltamos para casa. Ele se despediu, foi embora e disse que mandava a avaliação depois de uns dias. E o Russell foi para a casa dele sem avaliar nada, porque nossa conversa já estava em dia. E a Christy falou para mim: eu não fui com a cara desse cara. Não fui com a cara desse cara, primeira coisa, porque na hora que eu falei com você aquela hora, olhando para a cara dele sobre a plantação do lado de lá, o porquê que eles estavam cortando os cachos de uva, ele olhou para minha cara e ele falou para você que não entendia inglês. Ele entende inglês, eu tenho certeza que ele entende inglês, porque na hora que eu falei com você ele entendeu tudo e disfarçou que não estava olhando para mim, olhou para o chão. Lá em cima, na hora que ele falou que não entendia inglês, eu percebi que ele estava falando com você que não falava inglês. E esse cara é estranho, esse cara vamos ficar esperto com ele. Tá bom, Christy, mas vamos ver o que ele tem a falar. Vamos ver o que ele vai falar no nosso próximo encontro. Vai sair a avaliação aqui da terra, deve ser a semana que vem, não sei quando vai ser. E também, se for investimento, vamos ver qual é o investimento. Podemos chamar outro enólogo, não vai ter problemas. Vamos avaliar. E também ele é amigo da Natalia é de confiança. Vamos acalmar os ânimos e esperar a semana que vem, quando ele der o nosso próximo aval do que vai acontecer. Mas eu vou deixar claro aqui a você, Max, eu não fui com a cara deste cara, não fui. Um beijo a você. Eu vou pro meu quarto agora. Eu vou encerrar, que vai acabar. Falta 1 minuto. Um beijo. Eu nem vi que passou. Um beijo a vocês. Amanhã novamente estamos aqui. O capítulo hoje foi teoria de vinho. Nilzinha, beijo. O autor está escondendo de nós. Quem o Max pega e quem ele não pega. Ele não fala para nós, mas daqui a pouco vai falar.
Daqui a pouco vai falar. Um beijo. Obrigado a vocês, um beijo, até amanhã.